Você sabe realizar o embuchamento da manga do eixo dianteira com segurança e agilidade? Conhece os atalhos para acelerar esse processo e evitar retrabalho? Sabe realizar o diagnóstico para verificar se a folga é mesmo do embuchamento da manga do eixo? Hoje vamos responder essas perguntas com base no que a gente vê e faz aqui na oficina. Vamos falar sobre o embuchamento da manga de eixo, como fazer certo, como diagnosticar folga e evitar retrabalho. Se você trabalha com suspensão dianteira, essa conversa vai te ajudar a parar de perder tempo e acertar no diagnóstico. E já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo direto da oficina. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Capacitamec. Eu sou o Alisson. E eu sou o Anderson. E hoje a conversa é sobre embuchamento da manga de eixo. Esse é um daqueles serviços que é necessário muita atenção e cuidado para fazer uma boa manutenção. Tá, então vamos do início. O que é exatamente o embuchamento da manga do eixo? O embuchamento da manga de eixo é o conjunto de buchas que vem no kit, vem pino, vem bucha, vem chaveta, vem rolamento. Esse kit de embuchamento para a manga de eixo, ele vai exatamente localizado na ponta de eixo dentro das mangas de eixo. As mangas de eixo têm a função de girar, né? Girar a roda para um lado e para o outro. As rodas vão fixadas na manga de eixo, então, através das barras e as mangas de eixo, as rodas giram para um lado e para o outro de forma linear. Junto com isso, existem buchas e pinos que fazem esse movimento da manga do eixo. E quando a folga nesse conjunto de embuchamento da manga do eixo, o caminhão ele pode puxar para o lado, começa a comer pneu. Ah, entendi. Tá, e como podemos saber se a folga é exatamente na manga do eixo ou não em algum outro componente do caminhão? O primeiro passo é saber diagnosticar. Primeiro, a gente identifica com o feedback do cliente, né? O cliente vem até nós, Anderson, o caminhão está puxando para o lado, está comendo pneu irregular. Então, o primeiro passo é erguer as rodas e conferir a folga do embuchamento das rodas, né? Para verificar a folga no embuchamento, é necessário erguer as duas rodas dianteiras, né? A que possui a manga do eixo. Com uma alavanca aí de mais ou menos 1,5 m, eu insiro a alavanca no furo do aro e faço esse movimento aqui, ó. Esse movimento assim na roda. Se a roda apresentar folga mais de 2 milímetros nesse movimento, é um indício de que é necessário fazer o embuchamento da manga de eixo. Se a folga tiver para cima e para baixo, se tu botar a alavanca embaixo da roda e forçar para cima e para baixo, que a roda fazer esse movimento aqui, ó, é necessário conferir o rolamento do embuchamento. Caso o rolamento do embuchamento não esteja amassado, esteja em boas condições, e se a roda tiver com muita folga para cima e para baixo, pode ser o rolamento amassado ou falta dessa arruela de ajuste da manga de eixo, né? E devemos também estar verificando, além da folga lateral, né, da roda, a folga vertical, devemos também estar verificando a folga do terminal, né? Que seria essa. O pneu está aqui, já conferimos a folga assim, agora devemos conferir a folga, essa folga aqui, ó. Essa folga aqui, ela não tem a ver com a manga do eixo, mas como a roda já vai estar levantada, já vivimos os outros tipos de folga, não custa nada nós fazer essa folga, né? E estar conferindo os terminais de direção, que também é um componente muito importante aí na suspensão do veículo. Tá, e quando apresenta essa folga, vamos supor, não é no embuchamento da manga do eixo, é no rolamento ou nas arruelas de encosto, igual você falou. O processo de manutenção é como se fosse igual da manga do eixo? É diferente? Como é que é? Nesse caso, o processo de manutenção é diferente. Se for folga de roda, né, tu vai conseguir observar que apenas a roda se move, né? Com uma alavanca, tu vai levantar a roda, com uma alavanca tu vai fazer esse movimento. Se apenas a roda se mover e não a manga de eixo, é um sintoma que o rolamento tem folga e precisa ser ajustado. E se precisar colocar a arruela de ajuste,
Será necessário desmontar todo o embuchamento, colocar a argoela de ajuste e montar de novo. Entendi. Tá, e quando a tolerância, e quando a folga é pequena? Como saber quando está na hora de fazer? Qual a tolerância? Como que funciona isso? Se tu levantar a roda e a roda estiver nessa folga aqui, ó, né, balançando para um lado e para o outro, mais de 2 milímetros, é necessário estar realizando o embuchamento da manga de eixo. Pô, 2 milímetros já é o suficiente Já é o para ter sufici- folga? Já é o suficiente para comer pneu e puxar para o lado, né? O veículo está puxando para o lado aí que está com folga. Positivo. Vamos falar sobre a manutenção em si. Quais cuidados devemos ter em fazer essa manutenção? Quais pontos de atenção devemos ter ao realizar essa manutenção? Para estar realizando o embuchamento da manga de eixo, é necessário remover o cubo de roda, remover todo o sistema de freio, né, tá desparafusando todo o sistema de freio da manga do eixo, retirando o flexível. E a maior dificuldade nesse serviço é quando tu pega uma chaveta que não quer sair. Às vezes uma chavetinha é um componente desse tamanho, é pequenininho. Só que em algumas situações, né, nem sempre, essa chaveta não sai. Tu bate com uma punção, tu esquenta, ela não sai. Quando acontece isso, é necessário pegar uma furadeira, furar bem no meio da chaveta de fora a fora, aí ela vai perder a pressão e aí sim tu vai estar removendo ela. Esse é um ponto. Quando acontece esse tipo de situação, é um ponto que tem uma dificuldade a mais, né? Remover o cubo de roda tranquilo, remover o sistema de freio tranquilo. E outro ponto, uma outra dificuldade que também é encontrada quando vamos fazer um embuchamento de roda, em situações esporádicas, não é sempre, né? É quando o pino do embuchamento tranca no eixo. Muitas vezes acontece porque faz muito tempo que não é feita a manutenção, é que esse pino oxida no eixo e meio que funde. E aí, quando acontece esse caso, se tu pegar e botar uma punção em cima do pino e bater, o que vai acontecer? O pino não vai sair, vai estar travado no eixo. Como o material do pino é um material que expande, é um ferro acho que é 1045 temperado, na própria batida, conforme ele não vai saindo, tu vai batendo mais forte. E aí ele vai encabeçando em cima, ele vai expandindo. E cada vez vai travando mais no eixo. Barbaridade. Então, quando acontece esse tipo de situação, é necessário estar removendo removendo todo o eixo. Coloca, se tu viu que bateu, deu uma encabeçadinha, não força mais, nem na prensa. Coloca o eixo de cabeça para baixo na prensa e empurra o pino ao contrário na prensa. E aí ele vai sair. Caraca, meu. Certo, retirei a manga do eixo e aí? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é uma limpeza, né? É necessário estar limpando aí a ponta do eixo, onde aloja o pino, limpando bem o pino, tá limpando ali o sistema de freio, os cubos de roda, rolamento, tá fazendo uma limpeza geral. E além da limpeza, revisamos também como está os estados dos freios, como lona, roletes, patins, revisamos também o estado dos rolamentos. Após a limpeza e a conferência de todos os componentes que acabei de mencionar, damos sequência ao pedido das peças, como o kit da manga do eixo, com a escolha do pino apropriado para o eixo que está fazendo a manutenção. Tá, e aqui tem alguma técnica ou dica para a escolha do pino? Tem alguma dica que possa acelerar a manutenção nessa parte? Nessa fase do serviço, nessa etapa do serviço, né, é necessário estar escolhendo o pino exato para o diâmetro do furo do eixo. Depois de escolher o pino, após estar com o kit em mãos, pegamos as 2 mangas do eixo, o pino e as 4 buchas, e aqui na empresa a gente manda para o torneiro fazer o trabalho de remandrilhar a bucha e passar o pino. E antes de mandar a manga de eixo para o torneiro, a gente já confere também se não tem capa rodando no cubo de roda, se precisa arrumar as tampinhas do embuchamento, que em alguns embuchamentos, como o da 850,
tem aquelas tampinhas que são enroscadas, né? As tampinhas superior e inferior da manga do eixo, elas possuem rosca. E muitas vezes, no tá batendo aí para remover o pino, a alavanca dá uma escapadinha, pega na rosca, a rosquinha é fina, ela dá uma amassada. Então, para estar evitando aí na hora de montar, a tampinha não encaixar e tá atrasando o serviço, a gente já confere essa parte também, para estar mandando pro torneiro, para quando a manga do eixo voltar para nós, tá tudo perfeito em estado, tá montando no caminhão aí, não ter nenhum imprevisto. Opa, top! E já comenta aqui, qual é o procedimento que você realiza aí na sua empresa? É parecido o que estamos falando aqui? Deixa aqui no comentário, queremos muito saber. Tá, e continuando nosso papo aqui sobre o empuxamento da manga do eixo, uma dúvida que o pessoal tem. Quando que é necessário trazer o embuchamento para a primeira medida novamente? Quando que isso é necessário fazer? Então, Alisson, o embuchamento da manga do eixo, principalmente os pinos lisos, né? Eles possuem medidas. Vamos dar um exemplo assim que o pessoal conhece mais. É como se fosse um retificando motor. O motor, quando é original, nunca foi mexido, ele é standard. Depois que vai para a primeira retífica, ele é o 0,10, né, o 0,20, 0,25, 0,15. E o pino do embuchamento da manga do eixo, né, o kit de embuchamento que vem com o pino, quando tu faz a escolha do pino, quando tu pede o pino, tu tem que pedir um pino conforme está o desgaste do eixo. Geralmente, o original vem standard. Depois eu vou fazer a substituição do pino. É necessário pelo menos um 0,10, um 0,20, um 0,30, conforme é o desgaste da manga do eixo, certo? O 0,10, o 0,20 que a gente diz, vamos supor um exemplo. O pino do carguinho 815 de novo, ele tem 33 milímetros de espessura. Uma medida a mais são 33,10 décimos. Então é 33,1. Entendeu? Então, essa medida vai indo até chegar no 0,9 ou 0,8. Não lembro agora de cabeça. Mas quando chega no 0,10, ele já é o 34. Então ele já perdeu medida, ele já não é mais. Quando acontece isso, de o desgaste do furo, né, do eixo, está tão ovalizado que não tem mais medidas de pino, aí é necessário estar removendo o eixo, pedindo uma manga standard, né, um kit de embuchamento standard, e aí o torneiro vai fazer um trabalho no eixo para estar trazendo novamente esse furo para standard e podendo aí aproveitar o conjunto, né? O eixo, aí volta de novo para standard, próxima troca 0,10, 0,20. Essa é a escolha do pino e quando se deve passar para standard. Ah, entendi. Top. Esse procedimento de manutenção, estamos falando de algum caminhão específico ou serve para todos? Serve para todos os caminhões que possuem modelo de embuchamento de pino liso. Ah, entendi. Tá, então tem diferença de embuchamento de caminhões maiores, menores? Como que funciona isso? Como é que funciona? Então, existem dois tipos de pino de embuchamento, né? O pino liso, que eu acabei de mencionar, que ele possui medidas. Esse pino aí é mais comum de encontrar em vários modelos de caminhões. E os pinos cônicos. Normalmente, esses pinos cônicos tem no Scania e no Volvo. Os pinos cônicos ele não possuem várias medidas, como eu acabei de explicar no pino liso. O pino cônico, tu tirou um pino cônico, tu vai botar outro pino cônico da mesma medida, não tem medida a mais, né? Tá, e daí como é que eu faço para tirar a folga no embuchamento da manga dos pinos cônicos? Os pinos cônicos ele possui arruelas. Quando tu vai realizar a montagem no embuchamento, existe uma regulagem com calços que tu calça, que tu consegue controlar esse movimento do pino. Tu vai empurrando o pino para cima, por ele ser cônico, ele vai entrando mais dentro do eixo e aí ele vai se ajustando assim, vamos dizer assim, ele vai se ajustando no eixo e na própria bucha da manga do eixo. Então, no caso, os pinos lisos, a gente tira a folga muitas vezes através da medida do pino, né? 0,10, 0,20, assim por diante.
E no cônico é através desse procedimento, através desses arruelos, desses ajustes, igual tá falando. Positivo. Show de bola. Tá, e agora? Chegamos aqui, qual que é o próximo passo? Qual é o próximo passo da manutenção? Bom, agora é a hora de montar tudo novamente, né? Após estar escolhendo aí o pino correto para a manga do eixo, tá conferindo todos os componentes, né? Substituir os componentes que tiverem desgastados. É hora aí de estar iniciando a remontagem. E caso o pino cônico, como acabamos de falar, está instalando aí, está conseguindo regular o pino de forma correta, que a manga não fique trancada. Show de bola. E para essa parte, alguma dica especial, algum cuidado que é necessário ter para fazer uma manutenção correta e segura? Temos sim, na hora de instalar a manga do eixo do pino cônico, eu acabei de falar, né? Vai montar a manga do eixo, quando for ajustar o pino cônico, não pode deixar a manga do eixo muito pesada. O mesmo serve para o pino liso. Na hora que for remandrilhar, quem for remandrilhar tem que saber fazer o mandrilhamento, né? Que o pino atravesse a manga do eixo, fique sem folga, mas que gire na manga do eixo. Beleza? Feito isso, falando de pino liso ainda, quando eu for montar a manga de eixo, no eu colocar o pino, atravessar o pino no eixo, eu tenho que tomar muito cuidado para não encabeçar o pino. Caso o pino encabeçar, a manga do eixo vai travar e vai estar aí dificultando, o volante vai ficar pesado e vai ser necessário estar removendo o pino de novo, né? Se fechar tudo, a roda dessa maneira, com a manga trancada, vai ter que remover tudo de novo, chegar até no pino, empurrar o pino para cima, esmerilhar o pino, bater de novo para baixo e para estar aliviando a manga, né? Deixando a manga livre e tá remontando tudo de novo. Barbaridade. Tá, e tudo isso é ensinado no treinamento? Sim, detalhamos todos os processos de manutenção para que o mecânico possa estar realizando a manutenção de forma segura, eficiente e sem que possa aí estar tendo surpresas, realizando retrabalho. E então é isso, sim. No curso conseguimos estar passando detalhadamente o serviço com o passo a passo. Ah, show de bola. Tá, mas deixa eu te perguntar. Quanto tempo em média dura o embuchamento após a manutenção? Quanto tempo, sim, em média dura? Um embuchamento da manga do eixo, se for bem montado, né, e ele estiver passando aí por todo o processo de lubrificação, né, se o motorista está engraxando, o embuchamento a cada 10 dias ou semanalmente, o embuchamento ele pode estar durando aí de 80 a 120 mil quilômetros rodados no caminhão. Tá, e como saber se o cliente, né, ou o caminhão de fato está usando a graxa na frequência certa? Então, primeiro é conversar com o cliente, né? Converso com muitos motoristas e geralmente o pessoal engraxa o caminhão a cada 15 dias. Esse intervalo de tempo é um intervalo, dependendo da graxa que tu engraxar o embuchamento, é um intervalo longo. Por quê? Vamos dizer assim, por experiência própria. Antigamente, alguns anos atrás, a graxa para pino, elas aguentavam um pouco mais, elas suportavam mais. Hoje, uma graxa a mesma graxa, né, para a mesma aplicação, se tu está aplicando no embuchamento, se tu for engraxar num período de 15 dias, a graxa ela vira uma pedrinha, ela vira uma mini pedrinha. E aí a nova graxa não passa mais, ela entope o embuchamento. Então por isso que hoje recomendamos estar engraxando aí no máximo a cada 10 dias. Tá, e existe alguma diferença assim em questão de onde o caminhão faz o transporte, vamos supor? Ele trabalha mais terraplanagem, mais asfalto. Tem alguma diferença nessa questão de 10 dias ou é para todos? É para todos. Asfalto, terraplanagem, deu 10 dias em graxa, pois é devido ao ressecamento da graxa. Muitas vezes o caminhão está parado em casa na garagem
e entope o embuchamento. Justamente por isso, por causa da graxa. É a própria graxa, com o tempo ela vai indo, ela vai ressecando e tranca o furo do embuchamento. Aí é necessário estar desmontando todo o embuchamento para estar desentupindo o furo da graxeira. Tá, e para fechar, qual que é o erro mais frequente que tu vê assim, né, nas manutenções da embuchamento da manga do eixo? O erro mais frequente é o pino encabeçado. Geralmente o motor vem, né, até nós, mas fiz embuchamento e não consigo fazer a curva, o caminhão tá passarinheiro, daí eu pergunto, né? Tá aí o caminhão, quando tu faz o trevo, o caminhão procura o centro da pista? Não, eu tenho que fazer o trevo para ir e para voltar, o caminhão não volta sozinho. Então eu já mato que tem alguma manga do eixo trancada. Aí eu só arrancamos ali os terminal, barra curta, aí roda por roda nós vamos verificando. Identificamos qual manga do eixo está trancada, se é uma, se é duas, removemos todo o embuchamento, destrancamos a manga do eixo, montamos de novo, fizemos o teste, e roda tá livre, aliviou ali a manga do eixo, show de bola, só alinha novamente e vai estar tudo ok. O caminhão vai voltar a ter a dirigibilidade original de fábrica. Show de bola. Então é isso, pessoal. O papo nesse vídeo foi sobre embuchamento da manga do eixo. Passamos algumas orientações, procedimentos e técnicas utilizadas no dia a dia quando o assunto é a manutenção da manga do eixo. Esperamos que essa conversa te ajude de alguma maneira em suas manutenções diárias. E é claro, se esse conteúdo te ajudou, se inscreva-se no canal e compartilhe com quem trabalha em postos de molas e oficina mecânica de linha pesada. Ou com aquele seu amigo que você acredita que esse conteúdo vai ajudar. Valeu demais pela companhia. Até a próxima!